Olá pessoal, meu nome é Carolina Vanessa, sou biomédica de formação, especialista em microbiologia em saúde pública pelo Instituto Adolfo Lutz. Sou a criadora aqui do canal CV Micro aqui, para a gente divulgar algumas aulas, né, que compõem aí as disciplinas de alguns cursos da área da saúde. E nessa aula de hoje, eu vou falar com vocês a respeito de meios de cultura, tá? Os meios que são essenciais para a prática do setor de microbiologia. Então, é uma aula um pouquinho extensa, já fica aqui a dica, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um dos meios de cultura mais utilizados dentro do setor de microbiologia clínica e alguns que são utilizados para microbiologia alimentar, análise de água e alimentos. Bom, gente, quando a gente fala de meio de cultura, né, a gente tem que primeiro ter a definição, saber o que é um meio de cultura, né? Por definição, é um preparado químico, tá? Que tem na sua forma, né, na sua formulação, todos os nutrientes necessários para os micro-organismos se desenvolverem, tá? Então, ele permite que esse microorganismo, se estiver presente na amostra biológica, que vai ser analisada dentro do setor de microbiologia, que esse meio forneça as condições nutricionais para esse microorganismo se desenvolver da melhor maneira possível. O meio de cultura, ele propicia um crescimento in vitro, né? Fora do corpo. E além das condições nutricionais, vamos lembrar que esse microorganismo ele vai estar num pH ideal por conta do pH que compõe o meio de cultura, numa temperatura ideal, né? Quando a gente sabe o tipo de microorganismo, em especial quando a gente trabalha com os microorganismos mesófilos, que pegam ali sempre a faixa de 35 graus, 2 para mais, 2 para menos, como temperatura ideal, e não tem nenhum tipo de ataque, né? Como os micro-organismos sofrem ataque no nosso corpo através do nosso sistema imunológico, no meio de cultura não haverá nenhum tipo de ataque, pelo contrário, somente condições favoráveis desses micro-organismos se desenvolverem, se multiplicarem e assim a gente poder concluir a nossa análise de identificação e posteriormente a análise da suscetibilidade aos antimicrobianos. Como é que surge isso? Né? Luiz Pasteur, aí, o pai da microbiologia, tá? Ele já fazia vários experimentos. E aí, em 1860, ele publica um relatório descrevendo o primeiro meio semissintético, tá? Projetado para o crescimento de bactérias. Então, ele dá aí o pontapé inicial com a sua publicação, descrevendo de que maneira ele estava realizando esse cultivo em meio semissintético. E que esse meio ele consistia de três componentes essenciais para o crescimento dos micro-organismos, né? Utilizando os sais de amônia como fonte de nitrogênio, tá? Lembrar que aí os micro-organismos eles precisam de fonte de nitrogênio, de carbono, e no carbono era utilizado o açúcar, tá? Como fonte de carbono. Ele também utilizava fermento em pó, tá? Que são leveduras, tá? Como fonte aí de vitaminas e sais minerais. Então, através dessa mistura, ele conseguiu desenvolver o primeiro meio semissintético para avançar
nas pesquisas com os micro-organismos. E outro ponto muito importante na utilização do meio de cultura, né, se dá através de Walter Ries e sua esposa, Fanny. Né? Eles eram colaboradores do médico alemão Robert Koch. Né? Angelina Ries e Walter Ries atuavam diretamente com Robert Koch. E conta a história, até já tem essa historinha na minha aula aqui no canal, na história da microbiologia, né? Conta a história que Robert Koch foi convidado um dia a almoçar na casa de Angelina Ries, né? E de Walter. E Koch se espantou com a firmeza da sobremesa, tá? Que foi servido, um pudim, né? E que esse pudim ele não se desmanchava, mesmo estando fora ali da geladeira. E aí ele pergunta o que ela tinha utilizado. E ela relata que o seu vizinho holandês, ele vendia um pó, tá? E que esse pó era o agar. E esse agar ele tinha uma consistência muito boa para trabalhar dentro da cozinha. Foi aí que deu o estalo. Falou, olha, se aguenta assim, bem fora da geladeira, né? Que tal a gente tentar utilizar? Surge aí então o, o teste do agar, tá? Nos meios de cultura, tá? Em 1882, através desse famoso almoço aí, essa famosa sobremesa preparada por Angelina Ries. Então, quando a gente fala agar sangue, agar chocolate, agar nutriente, é porque na composição o meio que vai solidificar das condições firmes para o meio de cultura ser utilizado é o agar. Com relação aos meios de cultura, o crescimento dos micro-organismos ocorre ali de maneira muito semelhante, né? Nos mais diversos meios de cultura, desde que esse meio de cultura dê condições para esse micro-organismo crescer. Porém, é extremamente importante a gente conhecer o potencial de crescimento de cada um desses meios de cultura, para que a gente consiga padronizar e adequar de acordo com o material que a gente está utilizando e principalmente com o micro-organismo suspeito do processo infeccioso. E como que a gente escolhe o meio? A gente tem que levar 3 características em consideração quando a gente vai escolher um meio de cultura. Primeiro, quais os nutrientes que esse meio possui, né? Segundo, qual é o sítio anatômico da coleta desse material? É um sítio estéril, né? Por exemplo, um líquor? É um sítio anatômico com uma microbiota vasta, imensa, como é o caso da região vaginal e da região anal? Então, a gente precisa não apenas conhecer os meios de cultura, quais os nutrientes que esse meio possui, mas a gente precisa levar em consideração o segundo item, que é qual é a origem da amostra. É fezes, é urina, é escarro, é líquor, líquido sinovial. Então, eu preciso saber qual é o sítio anatômico da coleta que está sendo feita. E terceiro, mas não menos importante, eu preciso saber qual é
a suspeita diagnóstica, né? Para que eu consiga direcionar melhor a minha coleta e a minha análise, né? A minha semeadura no meio. Um exemplo, se eu estou trabalhando com um líquor, tá? É um sítio anatômico estéreo. E se tá vindo um líquor, é porque provavelmente, grandes as chances, né? O médico tá suspeitando de um processo, no mínimo aí, de um processo de meningite, né? Para enviar esse líquor para o setor de microbiologia. Eu sei que as bactérias que causam meningite, né? As mais terríveis aí, né, que é o caso da Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, são bactérias exigentes, tá? Então, assim, o sítio anatômico é estéril, ou seja, o que cresceu devo dar devida importância, tá? Conhecendo que nesse sítio estéril esses micro-organismos são os maiores causadores de processos infecciosos, eu vou escolher um meio que favoreça o crescimento dessas bactérias exigentes. Ou seja, eu vou até um agar chocolate, tá? Que dá as condições do crescimento de um hemófilos, de uma neisseria, tá? E de um streptopneumoniae. E aí, gente, nessa aula, nós vamos passar um pouquinho aí a respeito, falar um pouquinho sobre cada um desses meios de cultura, tá? Volto a dizer, peço desculpas, é uma aula um pouquinho extensa, mas pelo menos a gente vai ter um conteúdo completo com relação a vários tipos de meio de cultura, para que a gente utiliza dentro da nossa prática. E vamos começar a falar a respeito dos meios de transporte. Tá? O nome já diz, é um meio que serve para transportar esses micro-organismos nas condições em que eles foram coletados do paciente até chegar ao laboratório para análise. Hoje em dia, quando a gente fala de microbiologia, infelizmente, diga-se de passagem, tá? Muitos laboratórios não fazem as suas análises microbiológicas. Elas terceirizam, tá? Essas amostras, essas análises, para laboratórios de apoio, tá? Por conta de toda uma estrutura. A gente sabe, quem trabalha com microbiologia sabe que é um setor que tem um gasto, financeiramente falando, tem um gasto imenso, tá? Então, muitos laboratórios terceirizam as análises microbiológicas. Eu preciso, né, se o laboratório trabalha com esse processo de terceirizar, eu preciso das condições idênticas às condições do processo de coleta. Então, a bactéria tem que chegar viável até o setor de microbiologia, nas mesmas condições em que foi retirado do paciente. Para fornecer essas condições, para que não haja variação de temperatura, de eletrólitos, de pH e que possa aí tirar a viabilidade desse micro-organismo, a gente utiliza meios de transporte, né, para transportar essa urina, essas fezes, em especial fezes, tá? Nós vamos falar a respeito. Esse líquor, essa amostra de uma coisa assim, humor vítreo, pelo amor de Deus, tá? Então a gente precisa manter as condições do momento em que foi feita a coleta. Para isso a gente utiliza os meios de transporte, tá? O primeiro deles que nós vamos falar é o Kerry Blair, tá?
Cary Blair, que foi formulado a partir do meio Stuart, e ele consegue conservar, através aí da adição de salina, né, com pH balanceado, tampão fosfato inorgânico, ele consegue conservar as bactérias causadoras de diarreia. Então, E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica, né, Aeromonas, em especial aí Salmonella e Shigella, tá? Ela consegue conservar essa bactéria, se ela estiver presente ali nas fezes. Então, quando há necessidade, o médico está com suspeita que o paciente está com um quadro de diarreia ou de disenteria, bacteriana, e precisa ser feita uma cultura para saber se é uma E. coli, se é uma salmonella, se é uma shigella, esse material, essas bactérias, elas são termolábeis, elas ficam muito suscetíveis à variação de temperatura e de pH e podem morrer no processo de transporte. Então, para que isso não ocorra, e muitas vezes a pessoa está com um quadro de diarreia, então coleta esse material em casa, e utiliza o suave, mergulha ali o suave no pote onde o paciente defecou, e aí envia o suave para o laboratório. E o laboratório, assim, se terceiriza, envia para o laboratório de apoio, mantendo as condições ideais para que seja feito, conservando a amostra, para que seja feito a análise da maneira correta. Então, quando a gente fala em coprocultura, análise de bactérias causadoras de diarreia e disenteria, nós utilizamos como meio de transporte o meio Cary Blair. Alguns laboratórios também utilizam, não tem o Cary Blair, apesar de ser meio difícil hoje em dia encontrar um laboratório que não utilize, mas existe também a solução de salina tamponada, que mantém aí a bactéria viável para o transporte. O meio Stuart, que permite também o transporte adequado a uma gama imensa de bactérias, amplamente utilizado para o transporte de secreções em geral. Então, secreção de ferida, secreção nasal, secreção oral, culturas de vigilância, que é feito ali para verificar a questão da UTI, da CTI dentro do hospital, secreção vaginal, anal, ouvido, ferida cirúrgica. Então, todas as secreções em geral, elas podem ser encaminhadas através do meio Stuart, que é um meio com tampão glicerofosfato de sódio, e o seu algodão, ele é a parte do suave, né? É o suave de rayon, que consegue fazer uma absorção maior na hora de passar esse suave. Ele não é flocado, o rayon ele absorve melhor uma quantidade de amostra biológica. E o meio EMS, que é um meio com carvão ativo. O meio EMS, ele é um Stuart ainda melhorado, né? Já teve gente que falou, olha, eu não tenho meio Stuart, mas eu tenho aqui meio EMS, posso enviar? Pode, com certeza, É um meio para transporte como se fosse o primo rico, vamos pensar assim, de uma maneira bem grosseira, associando como se fosse o primo rico do Stuart. O EMS,
ele conserva muito bem, tá? Quando há suspeita de bactérias anaeróbias, tá? E, em especial, suspeita, no caso de coleta de endocérvix uterino, a secreção vaginal, que na verdade, quando há uma suspeita de gonorreia, né, na mulher, não se coleta a região da vagina, a secreção vaginal. É o local onde a Neisseria tem tropismo, né, na anatomia feminina, é no endocérvix uterino. Então é feita a coleta no endocérvix uterino, tá? E enviado para o laboratório quando há suspeita de gonorreia. E aí se dá preferência para o meio EMS. Tá? Então toda vez que há aí uma ligeira suspeita, amostras de secreção de ferida cirúrgica, pé diabético, tá? A gente precisa ficar extremamente atento, em especial feridas bolhosas, não só por conta, pode ser uma erisipela, né, um Streptococcus pyogenes, mas em caso de partes anatômicas necrosadas, né, o sítio anatômico ali não está recebendo oxigênio, portanto está tendo crescimento ali de bactérias anaeróbias, né, a gente precisa ficar atento à presença de bolhas, porque pode ser um Clostridium perfringens, então um Clostridioides difficile, no caso da secreção anal, tá? Então a gente tem que ficar atento que se tiver suspeita de anaeróbio, o ideal é que seja enviado essa secreção em meio EMS. O caldo tioglicolato, tá? Que é extremamente utilizado para o envio também de amostras com suspeita de bactérias anaeróbias, tá? Inclusive, algumas amostras há como prioridade, como padronização o envio em caldo tioglicolato. É o caso de aspiral de córnea, de humor vítreo, amostras dos olhos. Padronizado o envio em caldo tioglicolato. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos caldos nutritivos. Os caldos que a gente utiliza para dar aquela... Quem é do interior, assim como eu, né? Sou nascida em Itararé, interior de São Paulo. E quem é do interior vai conhecer o termo que eu vou utilizar, né? São os caldos que a gente usa para dar uma ribada, né? Para dar uma fortalecida nesse micro-organismo. Muitos dos caldos nutritivos, eles acabam tendo um fator fortalecedor e um fator inibidor. Então, eles fortalecem um determinado micro-organismo e inibem outros. Isso é uma das características dos caldos nutritivos, com exceção do BHI, que fortalece tudo e levanta até defunto. Primeiro dos caldos que nós vamos falar é o caldo tetrationato. Pessoal, o tetrationato, ele tem ali alguns sais biliares que vão inibir o crescimento de bactérias gram-positivas, e a adição de solução de iodo, para inibir as bactérias da microbiota intestinal normal. Por que há necessidade disso? Muitas vezes as pessoas fazem isso, é bem utilizado em setor de microbiologia alimentar. Por quê? Pensem comigo, o caldo tetrationato, ele favorece, ele enriquece Salmonella e Shigella, em especial Salmonella, que são bactérias causadoras de diarreia.
Veja bem, o tetrationato ele serve para que a gente dilua as fezes formadas, tá? A gente não pode passar as fezes formadas numa placa no meio de cultura, tá? Vai crescer Deus, todo mundo e a família do Raimundo. Isso é humanamente impossível, é inviável você passar material fecal na placa de meio de cultura. Como é que a gente faz isso? A gente pega um suave, tá? E macera o bolo fecal que vem pro laboratório, tá? E dilui isso num caldo nutritivo, que é o caldo tetrationato, tá? Só que tem assim, fica aqui uma observação. Se são bactérias causadoras de diarreia, tá? E a pessoa tá com as fezes formadas, né? Um choquito ali, desculpem a piada. Como que então é negativo? Então essa pessoa não está com diarreia. Então não precisa fazer a coprocultura. Certo, pero no mútil, tá? É necessário, muitas vezes, tá? A gente fazer a análise das fezes formadas, em especial funcionários que trabalham na indústria alimentícia. Eu preciso saber se o funcionário, eu trabalho, sei lá, vamos supor aqui, eu trabalho numa fábrica de chocolate, tá? E sabemos que o chocolate é um material extremamente manipulado. Então eu preciso saber se os meus funcionários que estão tendo contato direto manual, né, apesar dos equipamentos de proteção, se estão tendo contato manual com o produto, tá? Eu preciso saber se algum funcionário está colonizado com bactérias causadoras de diarreia, tá? Colonizado e assintomático. Para isso, eu utilizo o caldo tetrationato, tá? Para diluir as fezes de pacientes, de pessoas que não têm quadros de diarreia, tá? Mas precisa ser feito um rastreio se essa pessoa tem na sua microbiota ali intestinal a colonização de salmonela ou shigella. Tá? Para isso a gente utiliza o tetrationato. Junto com o tetrationato, a gente pode utilizar um caldo bem bacana, um caldo de enriquecimento, que é o caldo selenito, tá? Também tem propriedades ali de inibir a microbiota intestinal, né? Outros coliformes fecais pertencentes ali à microbiota intestinal, as bactérias gram positivas e vai enriquecer, tá? Se estiver presente ali na amostra, salmonela e shigella. Lembrar que os caldos nutritivos, gente, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, ó. Tá ali a foto do tetrationato, o que não está inoculado e o que está inoculado, tá? E aqui o selenito, a mesma coisa. Como que a gente percebe que realmente está presente ali as bactérias, não salmonela ou shigella, tá? Isso só após fazer a cultura e o processo de identificação. Mas a gente sabe que o caldo ele foi inoculado porque ele turva, tá? Então as bactérias presentes ali no meio vão turvar esse meio. Isso é importante a gente saber a respeito da turvação, né, da turbidez, porque se a gente passou a amostra e deixou incubando e esse caldo não está turvando, então não tem bactéria ali naquela amostra, tá? Isso às vezes acontece em especial com caldo BHI. O caldo Toddy, tá? Que é bastante utilizado nas análises microbiológicas, tá? Nos testes de pesquisa de estreptococo beta-hemolítico que nós realizamos nas gestantes, tá? As gestantes da 36ª a 37ª semana de gestação que fazem, o médico solicita
a pesquisa de Streptococcus beta-hemolítico, né, o Streptococcus agalati, tá? A gente precisa dar condições de análise para esses streptococcus, porque o ambiente da vagina é coletado um suave vaginal e um suave anal, né? Lembrar que são 2 sítios anatômicos extremamente ricos, né, de vários micro-organismos. Então a gente precisa de um caldo que favoreça o Streptococcus agalati, se ele tiver na amostra, tá? E consiga inibir um pouquinho os demais micro-organismos. Para isso, a gente utiliza o caldo Todd, tá? Que é um meio líquido seletivo para o isolamento do Streptococcus beta-hemolítico, né? O Streptococcus agalati. Ele aumenta em até 50% o isolamento dessas bactérias na região vaginal e anal. E o nosso caldo BHI, né? Brain Heart Infusion, infusão, cérebro e coração. Gente, isso é levanta defunto, tá? Não tem como a gente trabalhar num setor de microbiologia sem trabalhar com caldo BHI. Então, o caldo BHI, ele aponta pra gente a suscetibilidade bacteriana para análise. Se eu inoculo a minha amostra num caldo BHI e ele não turva, tá? Essa bactéria morreu. Morreu e não há reza que a levante, tá? Então, a fórmula contém todos os nutrientes ali do cérebro, coração, né, de carneiro, servindo ali como fonte de vários nutrientes. Entre os nutrientes que são adicionados, nós temos a destrose, a peptona, nitrogênio, vitaminas. Então, é um meio um caldo meio líquido, tá? Extremamente rico, permitindo aí apontar a suscetibilidade se o micro-organismo está viável para a nossa análise. Bom, pessoal, laminocultivos, tá? Tem gente que gosta, tem gente que odeia. 8 ou 80, tá? Mas uma coisa é indiscutível: os laminocultivos fornecem uma praticidade muito grande. Eu particularmente gosto e muito. Os laminocultivos são meios de cultura que estão presos, fixos, numa lâmina plástica, e ele já vem com uma capinha coberta, tá? Existem vários tipos de laminocultivo, tá? Os mais utilizados são para urina, tá? Para as amostras de urocultura, e em alguns casos para, como é o caso do Hemobac, tá? Para amostras de sangue, tá? Para hemocultura. Mas sem a menor sombra de dúvida, o mais utilizado, tá? De 2 marcas muito famosas aí, a Uribac e a Urilab, proporciona uma praticidade muito grande. Basta mergulhar o laminocultivo na amostra de urina, tá? No potinho ali, e acabou a encrenca, tá? Coloca na estufa para crescer e fica tudo bonitinho. E o Hemobac, como eu falei para vocês, também é utilizado, tá? Pouco utilizado, mas é utilizado ainda. Com relação aos meios de cultura, a gente sempre classifica eles em meios seletivos, ricos, de enriquecimento, de crescimento. Então a gente vai classificando eles de acordo com o perfil que esse meio de cultura tem, tá? E quando a gente fala em meio de enriquecimento, tá?
não tem como não falar dele, o agar chocolate. Que, pelo amor de Deus, não vai chocolate, tá, no meio de cultura. Isso é padrão. Muitos alunos me perguntam, tem aluno que fala, posso comer? Eu falo, não, tá? Não foi feito para comer, isso não é comestível, por gentileza. O chocolate, ele é um meio de cultura extremamente utilizado dentro do setor de microbiologia clínica, tá? Cresce tudo. É um meio extremamente rico. É adicionado no meio de cultura sangue de carneiro, tá? Coelho ou cavalo, que, diga-se de passagem, é muito melhor, porque tem uma quantidade de NAD mais e emina muito maior, o cavalo tem uma volemia maior, tá? E esse sangue, ele é adicionado num meio de cultura quente, tá? Então, como o meio ali vai estar quente, as hemácias vão se romper. E com isso, elas vão liberar os componentes, a hemina, a hematina, tá? Que as bactérias fastidiosas, as exigentes, tá? Utilizam para o seu crescimento. Então, toda vez que eu tiver a suspeita de um micro-organismo exigente, tá? Eu dou preferência para utilizar o agar chocolate. Sem a menor sombra de dúvida, tá? Eu não pestanejo. Chegou a amostra de sítio estéril, é agar chocolate. Tá? Chegou líquor, líquido sinovial, líquido pleural, líquido acítico, amostras de sítio estéril, sem a menor sombra de dúvida, eu vou para um agar chocolate. Se há suspeita, amostras de secreção vaginal, se há suspeita de Neisseria gonorreia, é agar chocolate, sem a menor sombra de dúvida. Tá? Amostras de trato respiratório, que a gente tem que ficar com 500 olhos, em Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza, em especial Haemophilus, que é extremamente exigente. É difícil crescer Haemophilus, é uma bactéria bem exigente. Eu ia falar chata, mas ela tem o seu valor. Ela é muito exigente. Então, há necessidade de uma quantidade de hemina e hematina suficiente e nada demais. E isso quem proporciona é o agar chocolate, que leva esse nome, porque o sangue é adicionado no meio quando o meio está quente, provocando o rompimento das hemácias. Então, nós temos aí algumas imagenzinhas do agar chocolate. E nele cresce tudo, gente. Cresce gram positivo, cresce gram negativo, cresce levedura, tá? É um meio extremamente rico em que cresce tudo. O agar-clad é o agar mais utilizado dentro dos setores de microbiologia clínica, de laboratórios ambulatoriais, alguns até hospitalares, para isolamento de micro-organismos presentes na urina. Ele é um meio barato, financeiramente, quando comparado aos outros meios de cultura, ele é um meio barato, o que os donos de laboratório gostam muito, E ele dá total condição de análise, porque nele também cresce gram negativo, gram positivo, levedura, o que tiver presente ali naquela urina, o CLED vai dar condições de crescimento, Ele tem um aspecto meio verdinho água, e aí ele vai dar as condições para que, se essas bactérias estiverem causando ali uma infecção urinária,
o agar-clad vai dar essas condições para essas bactérias crescerem. O clad ele tem deficiência de eletrólito para inibir o véu do proteus, né? O proteus, que é uma bactéria gram-negativa, com as espécies Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, ele produz um fenômeno que nós chamamos, né, de swarming, né, umas ondinhas, né, que é o véu do proteus, que é uma desgraça quando cresce esse véu por cima das outras bactérias no Alquitire depois. Mas, nesses casos, a deficiência desses eletrólitos ele inibe com que o proteus faça esse swarming. Então, se por acaso você está trabalhando com agar-clad, tá? E tá aparecendo o véu do proteus, tem que ficar de olho, tá? Na qualidade desse clad que está sendo utilizado, em especial se a pessoa faz o próprio meio de cultura, né, no seu laboratório, ou se a água, tá, que está sendo utilizada está de boa qualidade. Bom, gente, o clad, tá, ele é, como eu falei, extremamente utilizado aí, tá? E a gente consegue visualizar, tá? Com relação ao aspecto também, bactérias gram-positivas, gram-negativas e algumas leveduras. Agora, dependendo, né, da situação, alguns laboratórios podem optar pelo agar cromogênico, tá? Que ele não só permite o isolamento, né, dos micro-organismos, mas uma pré-identificação por conta dos patógenos que crescem no cromogênico. O cromogênico dá condições de pré-identificação. Não é o meio de cultura que muda de cor, são as bactérias que apresentam coloração diferente. Então, como a cor do meio não se altera, a identificação presuntiva se dá pela cor da bactéria crescida no agar cromogênico. E aí, quando a gente vê coloniazinhas verdes, tá? Sem sombra de dúvida, a gente já vai suspeitar ali de uma Klebsiella ou de um Enterobacter, tá? Lembrar que o Enterobacter, ele cresce com uma colônia meio espalmada, meio chanfrada. Já a Klebsiella pneumoniae cresce com aquele aspecto mucoide, né, viscoso. Mas eles crescem com colônias verdes. Colônias Bordeaux, tá? Cresceu aquele Bordeaux, batom, tá? É muito característico de E. coli. Tá? Então, a gente já consegue fazer a identificação de 18 a 24 horas. Ó, cresceu e é uma E. coli. Tá? Diferente dos outros meios de cultura, onde são 24 horas para crescer, mais 24 horas para fazer uma identificação. Tá? Então, eu consigo agilizar o processo de pré-identificação desses micro-organismos. As colônias azul esverdeada, colôniazinhas turquesa, tá? Mas fica um verde bem clarinho, gente, com colônias bem pequenininhas, tá? É muito característico isso de enterococcus, presente ali no agar cromogênico. Então, a gente consegue fazer essa pré-identificação. E as colônias castanhas, tá? Que são características ali dos gêneros Proteus, Providência e Morganella. O agar-sangue, tá? Que também é um agar extremamente rico, oferecendo as melhores condições de crescimento para bactérias gram-positivas, gram-negativas e leveduras, tá? Se dá pelo mesmo processo do agar-chocolate, né? Adicionado sangue de carneiro ou cavalo, tá? Porém, lá no agar-chocolate, a gente adiciona o sangue no meio quando ele está quente.
E no agar-sangue, a gente adiciona o sangue quando o meio tá muito morninho. A gente tem que ter um cuidado extremo quando tá fazendo lá um agar-sangue. Primeiro, para não contaminar, é o meio que mais contamina. Tá? Eu falo isso de cadeira, já cheguei uma vez a perder assim 2 litros, tá? Porque teve uma falha imensa ali no processo de esterilização e contaminou tudo. Jogar tudo fora. Não tem como reaproveitar. Tá? Questão de controle de qualidade. Então a gente precisa tomar um cuidado redobrado quando a gente vai fazer um meio de cultura, um agar-sangue dentro do nosso laboratório. E aí a gente utiliza o sangue na temperatura ambiente. Tá? Assim as hemácias continuam íntegras, porque eu quero verificar se a bactéria vai consumir o sangue que está presente no meio de cultura, tá? Verificando ali halos de hemólise, que são extremamente úteis para a gente fazer o processo de identificação, né, da classificação de Langenfeld lá para os estreptococos, alfa, beta e gama hemolítico, tá? E também estafilococcus. Tá? Existem aí, como é o caso do Staphylococcus aureus, que tem aí um grau de hemólise, tá? E outras bactérias também, tem bacilos gram-positivos, que são hemolíticos. Então, a gente consegue verificar isso através do agar-sangue, se essa bactéria consome sangue, tá? Se ela provoca hemólise, se essas bactérias possuem uma enzima chamada hemolisina, ela vai consumir o sangue presente ali, que o sangue está íntegro no meio de cultura. Tá? Então, é um meio enriquecido, tá? Permite a gente determinar se essa bactéria possui hemolisina, se ela hemolisa o meio de cultura e de que tipo é essa hemólise, se é parcial, se é total ou se é inexistente. Tá? Tudo isso através da classificação alfa, beta e gama. Lembrar que quando a gente fala de hemólise do tipo alfa ou parcial, estamos falando da espécie Streptococcus pneumoniae. Tá? Já uma hemólise total, uma beta-hemólise, nós vamos suspeitar de Streptococcus pyogenes, sem a menor sombra de dúvida, tá? Em especial amostras de ferida. Eu não ouso na minha vida fazer uma amostra, uma cultura de secreção de ferida sem utilizar um agar-sangue. Tá? Eu preciso me certificar que ali não tem um piógenes. Tá? Então, eu preciso obrigatoriamente de agar-sangue. Eu costumo dizer, eu gosto muito de um grande amigo meu, um profissional assim, ímpar, tá? Que é o Dr. Carlos Domingues e Dr. Carlos Eduardo Domingues, tá? Microbiologista, e ele gosta muito também de trabalhar com agar-sangue. Uma vez a gente conversando e ele falou, olha, para mim uma microbiologia consegue se virar com sangue, chocolate e Miller Hinton. Acabou. Tá? E é verdade. Tá? A gente toca uma rotina de microbiologia com agar-sangue com a mão nas costas. Tá? É essencial, não há como trabalhar dentro do setor de microbiologia sem um agar-sangue. Quando a gente vê uma hemólise total no meio de cultura, nós utilizamos, nós suspeitamos de Streptococcus pyogenes e Streptococcus agalati, que são bactérias beta-hemolíticas. Tá? Já as bactérias gama-hemolíticas, né, a gente não consegue evidenciar ali hemólise, a gente pode suspeitar de outros estreptococos, né, mutans, viridans, ou até mesmo alguns enterococos. Aqui algumas imagens, tá, da utilização do agar-sangue, que em alguns casos, em especial para a gente fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos,
para Streptococcus pneumoniae, por exemplo, a gente utiliza o sangue de cavalo, que é extremamente rico e foi padronizado, inclusive, pelo BRCAST, né, pelo Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos, por dar as condições melhores de leitura dos halos para os antimicrobianos. Então, a gente utiliza o Miller-Hinton com sangue de cavalo. Tá? E aí a gente consegue verificar, né, perfeitamente os mais diversos graus de hemólise presentes nos meios de cultura. Tá? A gente, a gente não consegue, até consegue fazer a leitura com sangue de carneiro, tá? Mas ele tem uma leitura muito melhor com relação ao sangue de cavalo. Com relação aos meios seletivos, ou seja, meios que vão selecionar um determinado micro-organismo. O primeiro deles, quando a gente fala em meio seletivo, significa que ele inibe o crescimento de alguns micro-organismos para favorecer outros, tá? Então, ele vai selecionar um determinado tipo de micro-organismos. Entre os seletivos, nós temos o agar Thymartin, o Thymartin, que é um meio utilizado para isolamento de Neisseria meningitidis e Neisseria gonorreia. Porém, eu coloquei na aula para que vocês saibam que ele existe. Sinto muito, Thymartin, ó. Beijo, tchau para você. Eu prefiro o agar chocolate. Aqui tá uma imagem, tá? Muito semelhante da colonização a utilização do meio Thymartin, tá? O agar SS, S de salmonela, S de shigella, tá? Um agar que possui sais biliares com verde brilhante e o citrato de sódio, tá? Para inibir bactérias gram positivas e favorecer o isolamento de salmonela e shigella em amostras de fezes com suspeita de diarreia, amostras de água e de alimentos. O agar SS, gente, é uma coisa bem bacana de se trabalhar com ele. Muitas vezes a gente utiliza em laboratório, a gente utiliza biplaca SS McConk, tá? O SS, a gente consegue evidenciar a produção de colônias negras no crescimento de salmonela, tá? Então, como ele favorece o crescimento da salmonela, o aparecimento de colônias negras é sugestivo realmente de salmonela. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado no processo de identificação. Lembrar que outras bactérias também produzem H2S, né, que dá essa coloração enegrecida. Então, a gente tem que ficar um pouquinho atento com relação às colônias negras. Mas no HSS é algo extremamente sugestivo para a salmonela. Outro meio também utilizado na coprocultura, né? Lembrar, o SS é utilizado na coprocultura, tá? Mas a gente também pode utilizar o XLD, tá? Que é o desoxicolato lisina xilose. Ele é muito fácil de trabalhar, tá? E ele dá uma coloração muito bonita. As salmonelas também crescem como colônias negras. A E. coli cresce amarelo, brilhante, tá? E a shigella ali com aquele tonzinho sempre meio transparente, que tem que ter um olho treinado, que olha, gente, eu falo da shigella, mas é difícil, tá? Isolar a shigella. Primeiro, porque a shigella, ela é produtora de uma toxina chamada toxina de Shiga, tá?
que provoca uma corrosão na mucosa intestinal, né? E isso provoca uma diarreia sanguinolenta. Dificilmente uma pessoa com esse quadro, com quadro de diarreia sanguinolenta, o médico já vai entrar o mais rápido possível com antibiótico terapia, tá? Então, por isso é tão difícil, às vezes, a gente conseguir evidenciar uma shigella dentro do setor de microbiologia. Salmonella, sim, tá? Então, tá ali a imagem do agar XLD, também utilizado, né, para coprocultura, com colônias negras sugestivas de salmonella, as amarelas que são sugestivas de E. coli, tá? E as transparentes ali sugestivas de shigella. O maconque, que é o nosso coringa, ele é um meio de cultura seletivo para bactérias gram-negativas. Ele não apenas é seletivo, como ele diferencia as bactérias sacarose positiva e sacarose negativa. Ele consegue fazer esse processo da fermentação de açúcares, da lactose, da sacarose, não, perdão, da lactose, através da coloração que essas bactérias apresentam no meio. O cristal violeta presente no meio de cultura inibe as bactérias gram-positivas, então no maconque só cresce gram-negativo. Se crescer uma gram-positiva no maconque, joga esse maconque fora que ele tá ruim. O maconque é um meio seletivo para bactérias gram-negativas. É seletivo e é diferencial, permitindo a gente diferenciar as que fermentam lactose das que não fermentam. E as que fermentam lactose, tem um crescimento ali rosado. As que não fermentam, um crescimento acastanhado. Então, a gente consegue fazer esse diferencial. Por isso é um meio seletivo, porque seleciona bactérias gram-negativas. E diferencial, porque seleciona as bactérias que fermentam lactose das que não fermentam. Então, fermentou lactose ali, eu vou suspeitar de uma E. coli, de uma Klebsiella, de um Enterobacter. Não fermentou lactose, eu vou suspeitar de Proteus, de Morganella. O primo rico do maconque é o agar EMB, que é o agar com eosina e azul de metileno, promovendo ali um brilho nas colônias. Então, as colônias que crescem nesse determinado meio, elas, em especial a E. coli, ela apresenta um brilho incrível. E é algo muito gostoso de trabalhar. Tem pessoas que fazem os exames de urocultura com biplaca CLED maconque, tem gente que faz só com CLED. Tem gente que faz biplaca CLED maconque, tem gente que faz biplaca CLED EMB. É algo muito bonito eu gosto muito de trabalhar com agar EMB. Ele também é do tipo diferencial por conta da lactose, então fermentou lactose, fica com aquele brilho metálico verde purpurinado, arrasando, chique show. Mas algumas bactérias, como é o caso da Klebsiella pneumoniae, apresentam outro tipo de coloração, que é a coloração roxa. E ele diferencia os fermentadores dos não fermentadores, e aí a gente consegue interpretar de acordo com a cor e o brilho que fica no meio. Aqui uma imagenzinha retirada da internet de um agar EMB, fica bem bonitinho. O agar mannitol, que é um meio bem utilizado para verificar o metabolismo do mannitol realizado pelos estafilococos nas mais diversas amostras. Então, assim, a gente
tem que ficar atento porque algumas bactérias, tá, metabolizam o manitol, entre elas o Staphylococcus aureus. Não só metaboliza o manitol, como deixa um aspecto um pouquinho pegajoso e com aquele odor característico que o Staphylococcus aureus deixa, aquela mistura maravilhosa de chulé com queijo, tá? É muito característico do Staphylococcus aureus, tá? E alguns laboratórios utilizam aí o agar-manitol, tá, como um processo pré-seleção, tá, para Staphylococcus aureus. Então, ele metaboliza os sais, tá, deixando ali o meio amarelo. Então, se metabolizou o manitol, a bactéria vai crescer amarelada. Se não metabolizou o manitol, vai crescer meio rosada, tá? Aqui dá para ver bem bonitinho, tá? Nessa foto, de um lado, onde está amarelo ali, tem uma cepa de Staphylococcus aureus, tá? E do lado que está rosinha, Staphylococcus epidermidis, tá? Ambos estafilococcus, porém de um lado a espécie aureus e do outro a espécie epidermidis. Esse é o agar manitol. O agar bilisculina, gente, eu falei que essa aula ia ser longa, aguenta a mão. Agar bilisculina, né? Presença também grande concentração de sais biliares, tá? Para isolar os enterococos. A gente consegue evidenciar aí o crescimento de enterococos através do agar bilisculina. Podemos utilizar outros meios? Podemos, tá? Dependendo da amostra, mas se o laboratório opta por utilizar o bilisculina, já auxilia e muito, tá, no processo aí de identificação dos enterococos. Pessoal, lembrar, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. O bilisculina, ele tem duas composições, tá? O comum e o bilisculina com vancomicina, que é utilizado como um método de triagem para bactérias multiresistentes, quando a gente está trabalhando com amostras de vigilância, tá? Ou seja, se crescer ali num agar bilisculina com vancomicina, onde já tem o antibiótico vancomicina introduzido na formulação, é porque se trata de um enterococcus, o que nós chamamos de VRE, tá? O enterococcus resistente à vancomicina. Então, nós temos que ficar atento aí, auxilia e muito o uso do agar bilisculina. Existem meios de cultura que também, né, já estão impregnados ali com alguns antibióticos. É o caso do agar ISBL, que permite o crescimento de enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, né? As famosas cepas ISBL, que conferem uma resistência enorme às penicilinas, às cefalosporinas, aos monobactâmicos, né? Que é o caso, o que nós temos aí no mercado é o Astreonan. Mas existe esse meio de cultura, que é o agar ISBL, que permite a produção, o crescimento de bactérias produtoras dessa enzima que confere a quebra desses antibióticos das classes das penicilinas e das cefalosporinas e Astreonan. O agar cetremide, que é utilizado para a gente verificar a presença de pseudomonas. Tá? Lembrar que pseudomonas é bacilo gram-negativo não fermentador. Ele possui propriedades bioquímicas bem interessantes, entre eles a produção de dois pigmentos, a piocianina e a pioverdina. Tá? Isso faz com que o meio de cultura fique esverdeado ou metalizado, sempre para o tom esverdeado. Isso a gente consegue ver com grande propriedade através do agar cetremide. O cetremide também é utilizado em análises de água, tá? Quando há suspeita aí, o controle de água para verificar se há contaminação de pseudomonas.
O agar RCM, que é o agar que nós chamamos de sulfito redutor, tá? Para algumas espécies de Clostridium, que é o caso do Clostridium perfringens, tá? E Clostridioides difficile. Lógico, claro, óbvio e cristalino, não vamos jamais, sob hipótese alguma, cultivar, né, Clostridium tetani, Clostridium botulino, nada disso, tá? Mas existem análises de Clostridium perfringens, de Clostridioides difficile, tá? São bactérias sulfito-redutoras, então é utilizado, é preconizado o agar RCM. O agar TCBS, tá? Que é utilizado para pesquisa de vibrião, tá? Em especial, né, Vibrião choleri, a bactéria causadora do cólera. Então, como os vibriões são habitantes naturais de água salobra e salgada, o agar tem uma concentração elevadíssima de sódio, tá? O vibrião colérico, tá? Ele tem uma baixa tolerância a ácido, então ele cresce muito bem em pH de 8 a 9,5, o que dá essas condições, o agar TCBS dá essas condições de concentração de sódio e de pH, tá? E se chama TCBS por conta da sua composição à base de tiosulfato, citrato, a bile, tá? E a sacarose, atuando aí como um carboidrato fermentável. O agar Lovestein-Jensen, tá? Que é o meio de cultura sólido utilizado, preconizado para amostras com suspeita de micobactérias, ou seja, Mycobacterium tuberculosis, tá? Em especial, muito utilizado aí em laboratórios que fazem a análise do escarro, tá? Ele é um meio extremamente enriquecido, tá? Com ovo, e que bactéria não gosta de ovo, tá? E com um inibidor, que é o verde malaquita. Por isso ele tem essa coloração esverdeada. O Lovestein-Jensen, ele dá todas as condições para um crescimento longo, já que amostras com suspeita de micobactéria, elas ficam sendo cultivadas de 45 a 60 dias, tá? Então, ele fornece ali todas as condições e os nutrientes. Se tiver o Mycobacterium tuberculose presente na amostra, tá? Esse meio vai dar as condições de nutrientes para ele se desenvolver. Outro meio que é utilizado, porém meio líquido, utilizado para suspeita de tuberculose, é o caldo Middlebrook. Então, quando estamos com suspeita de tuberculose, nós temos dois tipos de meio aí. Um meio sólido, que é o Lovestein-Jensen, e um meio líquido, que é o caldo Middlebrook. A diferença do Middlebrook é que ele é feito através de leitura automatizada. Ele tem um marcador de rodônio, um marcador fluorescente de rodônio, que se a bactéria estiver presente ali naquela amostra, ela vai consumir o oxigênio dessa amostra. Quando esse consumo de oxigênio for totalizado, o rodônio ele vai se acender, tá? E o equipamento passa fazendo a leitura. Ele facilita porque nós temos aí um ganho, tá? De 15 a 20 dias na liberação, tá? Consegue-se liberar aí com segurança uma cultura negativa em torno de 40 dias, tá? Através do caldo Middlebrook. O meio Bordet Gengo, tá? Também chamado de Regan-Lowe ou RL, é o meio de cultura que a gente utiliza para uma bactéria fastidiosa, extremamente
grave, tá? Em amostras de trato respiratório, que é a bactéria Bordetella pertussis, tá? Causadora aí da coqueluche, ou como nós chamávamos antigamente, tosse comprida, tá? É uma bactéria extremamente exigente. Ela leva em torno de 10 dias, tá? Para começar a evidenciar aí um crescimento. A gente sabe que se tiver crescimento no dia seguinte ou 2 dias depois, é porque essa amostra está contaminada, tá? A coleta foi realizada de maneira errada e a gente consegue, tá, evidenciar o crescimento apenas através do meio Hagan-Lowe ou Bordet-Gengo. Tá? Ele apresenta esses dois nomes. Tá? Ele contém vários fatores de crescimento, entre eles o sangue, tá? Presente ali no meio, e o antibiótico cefalexina, já que a amostra vem do trato respiratório, tá? Amostra de orofaringe, ela pode acabar vindo contaminada com a microbiota do trato respiratório. Então, para evitar, para minimizar os contaminantes, as bactérias contaminantes do trato respiratório, nesse meio de cultura é adicionado a cefalosporina, cefalexina. O agar Miller-Hinton, tá? Que é o meio de cultura padronizado, tá? Para avaliar o perfil de resistência, tá? Dos micro-organismos. Então, é o meio de cultura que a gente utiliza para fazer os exames que nós chamamos de antibiogramas, tá? Os meios aonde a gente coloca os disquinhos de antibiótico ou as fitas impregnadas para testar a suscetibilidade dos micro-organismos aos antibióticos. O Miller-Hinton, ele tem em vários tamanhos, tá? O mais utilizado é aquela placa grandona que todo mundo conhece, tá? A placa de 150 milímetros, tá? Que comporta aí até 12 discos de antibiótico, tá? Não adianta ficar colocando 15, 20 discos, não dá para fazer uma leitura eficiente com qualidade, tá? Os comitês relatam no máximo 12 discos, então são 12 discos, tá? Que a gente utiliza para fazer os testes, tá? E aí ele fica assim ali bonitinho, a gente coloca os disquinhos e depois faz a leitura do halo. Aqui são testes que também são realizados, né, através do agar Miller-Hinton. Ali o elipsomer teste na parte de cima, também é conhecido como E-teste, né, aonde em vez do disquinho é a fita que é impregnada com várias graduações, várias concentrações de antibiótico, tá? Ali na parte de baixo uma fotinha do teste de Rod, tá? Que é um dos testes utilizados para a gente verificar se uma bactéria é produtora de enzima de carbapenemase, pode ser aí uma KPC, tá? Então a gente faz esse teste aí também no agar Miller-Hinton. Duas curiosidades do Miller-Hinton é que algumas bactérias deixam o Miller também colorido, né? Pseudomonas ali com a produção de pioverdina, deixando o meio esverdeado, e uma das minhas fofuchas que eu mais gosto de trabalhar, de vez em quando aparece dentro do setor de microbiologia, que é a bactéria Serratia marcensis, tá? Com essa coloração avermelhada, extremamente bonita. Ela também impregna esse vermelho aí no agar Miller-Hinton. Estamos chegando ao fim, ó. Os meios para fungos, tá? Afinal os fungos também têm o seu valor dentro do setor de microbiologia. E aí quando a gente fala de cultura de fungo, né,
onde o médico está com suspeita que o paciente está com alguma micose meio feia ali, a gente pode utilizar o agar saburô, micosel, batata, tá? E em alguns casos aí um agar níger, né? Eu já vou explicar para vocês. São meios de cultura, tá? Que favorecem o crescimento, né, de fungos, sejam fungos leveduriformes ou fungos filamentosos, né? As leveduras ou os bolores provenientes ali de amostra clínica, de suave de secreção, de raspado de pele, de unha, de pelo, de cabelo, tá? A gente dá preferência para esses meios. Eu, particularmente, essa que vos fala, tem preferência por agar saburô, tá? O agar saburô, ele é enriquecido, tá ali presente nos seus nutrientes, tem a presença de um antibiótico chamado cloranfenicol, tá? Que inibe bactérias. Nós não queremos saber das bactérias aqui, tá? Nesse caso, nesse meio, nós queremos o crescimento do fungo. E o cloranfenicol consegue fazer essa inibição de bactérias que possam aí atrapalhar o crescimento desses fungos. O agar-micosel também é extremamente utilizado, porém, fica aqui o lembrete. Agar-micosel tem na sua constituição ciclohexamida, tá? Que serve aí para inibir alguns fungos contaminantes, né? A gente não quer que fique crescendo aí aspergilos e penicillium em tudo. Mas, infelizmente, a ciclohexamida ela acaba atuando também como um fator inibidor para dois fungos aí que são patogênicos e que a gente pode acabar comendo bola por conta de estar utilizando o meio micosel, tá? Que é o crescimento do Trichosporum, do gênero Trichosporum e principalmente do Cryptococcus. Tá? Então, se a gente estiver utilizando analisando um líquor, tá? Sem a menor sombra de dúvida, jamais eu utilizaria um micosel, tá? Porque esse paciente pode estar com uma criptococose, tá? E que não vai crescer, vai ser inibido por conta da ciclohexamida presente ali no agar-micosel. Eu dou preferência sempre, em todo lugar que eu trabalho, eu dou preferência para a utilização de agar saburô com cloranfenicol. E aí fica a coisinha mais linda do mundo, tá? Cresce muito bem, cresce levedura, como é o caso das imagens aqui, tá? Onde a gente tem crescimento ali de Saccharomyces. Essa imagem que está aqui no canto direito, tá? É uma imagem da minha pós-graduação, é um Cryptococcus, tá? E ali embaixo, com aquele aspecto alaranjado fantástico que todos nós conhecemos, é uma Rhodotórula. E cresce muito bem, né, os fungos filamentosos, né, os bolores, como é o caso do aspergillus, do penicillium, trichophyton, microsporum, tá? Cresce muito bem as amostras que vêm aí causadoras de micoses de pele, unha, pelo e cabelo. E aí eu falei para vocês, né, naquele slide, o agar níger. O agar níger, ele tem várias sementes, né, dentro dele, que soltam compostos fenólicos, tá? Isso quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o Cryptococcus, tá, que é um fungo, o Cryptococcus, ele produz melanina através de compostos fenólicos. Então, na presença quando cultivado no agar níger, tá? Se as colônias crescem marrom, né, castanho, produzindo melanina através dos compostos fenólicos, ele dá positivo para Cryptococcus. Então, auxilia bastante aí. É um meio bem bacana de se trabalhar o agar níger para quem trabalha em laboratório que faz análise de líquor, em especial o setor de micologia.
o agar cândida, tá? Que é um agar cromogênico e ajuda muito também, assim como o agar cromogênico lá da cultura de urina, tá? O agar cândida, ele favorece, né, a identificação presuntiva da cândida, tá? Da espécie da cândida. Lembrando que a Cândida albicans, no agar cândida, ele cresce verdinho. Então, cresceu verdinho ali, a gente já sabe que é uma Cândida albicans. E aí, de acordo com cada coloração, né, facilita ali roxinho a tropicalis, né, um tom um pouquinho amareladinho ali a parapsiloses, colônias branquinhas a glabrata, apesar da gente ter que ficar de olho, gênero Cândida a gente não pode descuidar, tá? Principalmente por conta do surgimento da espécie Cândida auris, a Cândida auris. Então a gente tem que ficar atento, tá? Com Cândida com aspecto ali esbranquiçadinho. Sempre é algo que a gente não pode descuidar. Porém, a mais comum entre todas ali, quando cresce verdinho, tá? É a Cândida albicans, isso no agar cândida. O agar batata, assim como tem a agar fubá, tá? Agar milho, mas o agar batata, ele é muito utilizado para a gente fazer as técnicas que nós chamamos de microcultivo, que permite a identificação dos fungos que cresceram lá no saburô, tá? Onde a gente vai retirar um pedacinho desse fungo, vai colocar um pedacinho de agar batata e vai colocar numa lâmina, tá? Deixando ali num ambiente úmido, tá? Para que esse fungo cresça através da lâmina e utilize como fonte ali de nutrientes o agar batata. Então ele é bem utilizado dentro do setor de microbiologia. A gente corta os pedacinhos, tá? Para fazer o procedimento que nós chamamos de microcultivo e depois colocar ali o corante de azul de lactofenol para conseguir fazer o diagnóstico aí desses fungos causadores de micose. Falamos de fungo, tá? Então meio RPMI, tá? Que é o meio preconizado para fazer os testes de sensibilidade aos antifúngicos, tá? Então, toda vez que é necessário realizar de forma manual, já que existem plataformas automatizadas, né? Para isso, de várias empresas, o Vitek, a empresa, né, através da empresa Biomerrier, e a plataforma da BD, que é a Fênix, da Beckman Coulter, né, que também preconizado para fazer essa identificação ali dos antifúngicos através do álcool whey. Mas se houver a necessidade de utilizar de metodologia manual, né, um meio para verificar as concentrações de antifúngico é o RPMI. Tá? Para a gente encerrar nossa aula, vamos encerrar falando dos meios de identificação que permitem que a gente identifique esses micro-organismos. Tá? Primeiro deles, o agar citrato, que serve para a gente avaliar se as bactérias utilizam o citrato como fonte de carbono durante o seu metabolismo. Tá? E aí, quando ela utiliza o citrato é removido do meio e o CO2 é liberado, se combinando com os sais de sódio, tá? E aí ele altera o pH, deixando ali o produto alcalino. Essa mudança do pH modifica a cor do meio, deixando um azul cobalto. Então, se ficar positivo, esse meio inoculado vai ficar azul cobalto. É o caso da espécie Klebsiella pneumoniae. A Klebsiella pneumoniae é citrato positivo.
Então, se a gente passa ali, tá com suspeita se é realmente ser ou não ser, é Klebsiella ou não é, tá? Passa num tubo de citrato, que aí no dia seguinte a gente consegue ver, né, o metabolismo desse citrato na cor azul cobalto. Se não modifica, não metaboliza o citrato, ele permanece na sua cor original, que é a cor verde. O teste de Rugai, tá? Que é o tubo IAL, né? Desenvolvido no Instituto Adolfo Lutz. Ele é um meio de identificação presuntiva das enterobactérias, aí é onde a gente consegue ver diversas reações bioquímicas num único tubo, como a questão da motilidade, da ação da lisina descarboxilase, a fermentação de açúcares, produção de gás, de indol, de triptofano, tá? Tudo isso num único tubo. E aí depois a gente consegue verificar numa tabela comparativa, de acordo com a cor que esse tubo apresenta, tá? Qual é o tipo de bactéria, quem é o causador da encrenca, tá? O meio IAL, né, também chamado de Rugai, alterado aí por Pessoa e Silva, ele tem 3 fases, tá? A fase ali do algodão, a gente consegue verificar a prova do indol, tá? Que nós chamamos. O indol, ele é realizado através do reativo de Kovacs, tá? Então, o algodão, ele está impregnado ali com o reativo de Kovacs, e esse reativo de Kovacs, ele reage com o metabolismo do triptofano do meio de cultura. Então, se a bactéria metaboliza o triptofano, as reações desse metabolismo vão ser captadas pelo reativo de Kovacs, provocando uma coloração rosada a vermelho maravilha, tá? De acordo com a intensidade do indol. Então, se a gente olha lá no tubo e o algodão tá vermelho lá dentro, é o que nós chamamos de indol positivo, tá? Na fase superior, que é a fase ali aonde vocês estão vendo verdinho, nós conseguimos ver a reação, tá? A reação de LTD, através que ocorre, tá? Através da desaminação do aminoácido triptofano, dando uma coloração levemente acastanhada quando positivo. E nós conseguimos ver também a questão da sacarose. A parte de cima, a fase superior do tubo de Rugai, ele tem como marcador de cor o azul de bromotimol. E o azul de bromotimol, ele varia a sua intensidade de acordo com o pH. Então, se tiver um pH acidificado, né, um pH ácido, ele modifica para amarelo. Mas se tiver um pH alcalino, ele vai ficar azul, tá? Através disso, a gente consegue ver a reação da sacarose, porque o metabolismo da sacarose, tá, ocorre de forma fermentativa. Em um processo fermentativo é produção de ácido, tá? Então, se fermenta a sacarose, vai dar uma reação positiva e o meio vai ficar amarelo. Mas se não fermenta a sacarose, tá? Vai modificar ali, vai alcalinizar o meio e vai deixar azul. Tá? Então a gente consegue ver aí na primeira parte, né, na parte superior, o algodão indol, e na fase superior ali o LTD, né, na curvatura do meio, o LTD e a sacarose. Ainda na fase superior, na região da base, a gente consegue verificar a questão da fermentação da glicose, tá? Se a bactéria fermenta açúcares e todas as enterobactérias fermentam açúcares, esse tubo fica com a coloração amarelada. Se ele não fermenta, ele permanece no seu meio, na sua cor original.
A gente consegue verificar se a bactéria produz gás, né, através da presença aí de bolhas, o que é comum a gente verificar, já que a fermentação de açúcares produz gás. Nós conseguimos ver a hidrólise da ureia, tá? De bactérias que possuem a enzima urease, já que acaba alcalinizando ali o meio e deixando azul, tá? A gente consegue verificar isso, inclusive, quando a gente está identificando proteus, tá? E a produção de H2S, tá? Que é algo extremamente importante e a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Porque a presença do H2S, ele se dá por conta da presença de sulfato férrico ali no meio, tá? Que é indissolúvel. E aí, quando há reação da produção, o meio se torna, a base ali se torna enegrecida. E a gente consegue verificar isso, apesar de ser muito marcante para o gênero Salmonella, a gente consegue verificar isso em 4 bactérias. Tá? Então a gente consegue verificar isso em Salmonella, em Citrobacter, em Proteus, tá? E Edwardiella. Então a gente consegue ver isso, ó, em 4 tipos, tá, de bactéria aí produzindo H2S. Então a gente precisa verificar todas as reações ali presentes. Tá? Aí nós temos ali uma cera, tá? Na região vascar, que é a que separa a fase superior da fase inferior. Já na fase inferior, nós temos ali como marcador, né, de cor o púrpura de bromocresol. E aí ele também obedece à questão da variação de cor por conta de pH, né? O pH sendo mais ácido, ele fica amarelado, o pH mais alcalino, ele permanece roxo, tá? E com isso a gente consegue ver aí mais 2 provas. A questão da lisina descarboxilase, tá? Que quando positivo deixa roxo e quando negativo fica amarelado, e a motilidade, né? Uma vez que esse tubo ele é inoculado com uma agulha, perfura lá no fundo, traz e estria na ponta. Se por acaso a bactéria cresceu apenas aonde a gente furou, tá? Então ela é motilidade negativa, ela cresceu só na picada, na região da picada. Mas se ela turvou toda a fase inferior desse meio, então ela é motilidade positiva, ela conseguiu se movimentar ali por esse meio. É muito utilizado, eu gosto muito de utilizar, tá? Nas minhas aulas práticas com os meus alunos, para que aprendam a fazer a leitura através do tubo IAL, do meio IAL, meio de Rugai. Tá? Alguns chamam Rugai, alguns chamam meio IAL. E aí, no dia seguinte, você vem e faz o comparativo com a cor, né? Através da tabela. Então, a gente consegue ver ali se fermentou açúcares, se é indol, né? Ver ali na curvatura do algodão se está vermelhinho, se produziu LTD, ficou castanho, se produziu gás, se é motilidade positiva ou não. Então, tudo isso, todas essas provas a gente consegue verificar através de uma tabela comparativa, dizendo ali para a gente qual é o micro-organismo que está crescendo nesse tubo. Para a gente encerrar, nosso meio sim, que também é bastante utilizado, a base de sulfato, indol e motilidade, também nos permite verificar se essa bactéria tem aí a presença de sulfato, se ela se movimenta e se ela metaboliza ali o triptofano, produzindo reação positiva para o indol. Bom, pessoal, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá?
Peço desculpas, foi uma aula bem longa, mas eu procurei deixar o material mais completo possível para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.